Olá, turma, tudo bem? Sou a estagiária Suleni. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de ciência, capítulo 11, compreensão do conteúdo substância e mistura. Depois vamos responder a atividade da página 204 a 205, questão 4, 6, 7 e 8. Mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, por exemplo, água salgada, né, e o ar. E a mistura heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, exemplo, água e óleo, água e areia, gelo e água. Considere duas misturas, uma de água e areia e outra de água e sal. Qual é a diferença entre elas? Quando a mistura de água e areia é agitada, podemos ver grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, a areia se deposita no fundo do copo e é possível distinguir os componentes da mistura a olho nu. Nesse caso, temos uma mistura heterogênea. Vocês podem acompanhar na figura do livro 11.9. O granito é a mistura de óleo e água, são outro exemplo de mistura heterogênea. Nelas é possível distinguir visualmente as diferentes substâncias presentes na mistura. E quanto à mistura de água e sal, se adicionarmos um copo de água, uma pitada de sal e mexermos no líquido, o sal se dissolve e teremos uma mistura em que não é possível distinguir os componentes a olho nu, nem com o uso de lente, que amplia a imagem, portanto, dizendo que essa é uma mistura homogênea, também chamada de solução de água e sal. O soro fisiológico, por exemplo, é uma solução de água e sal, que contém 9 gramas de sal por litro. Ele é usado, por exemplo, em hospitais e em alguns casos de desidratação. Soluto e solvente. O soluto é uma substância que pode ser dissolvida por um solvente e vai criar uma solução. E o solvente é a substância que pode dissolver outra substância. Nas soluções, como a de água e sal, ou de água e açúcar, um soluto, né? O sal ou o açúcar, que é a substância que dissolve, e um solvente é a água. A substância que dissolve o soluto, as soluções em que a água ou solvente são chamadas de soluções agosas. Também há soluções gasosas como o ar não poluído e soluções sólidas como as ligas metálicas, a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente para variar uma da outra. Separação dos componentes de uma mistura. Então, esses são exemplos e a diferença, como são feitos essa separação de cada um desses componentes. A captação é por meio desse método que separamos plásticos, papéis, vidros e metais para destiná-los à reciclagem, também na separação de feijão, das pedras ou outro resíduo. Peneiração na construções é comum o uso de peneira para separar a areia fina da areia grossa e das pedras e outros componentes. A peneiração, portanto, separa o componente sólido de uma mistura heterogênea com base no tamanho. Levitação consiste em usar uma corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos em uma mistura heterogênea de sólidos. Os corpos menos densos são arrastados mais facilmente pela água, ou seja, ele é mais leve. Ventilação
Quando o ar é usado no processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos, classificamos esse processo de ventilação. Separação magnética é usada em mistura heterogênea, nas quais um dos componentes é atraído por um ímã. Evaporação permite separar uma mistura homogênea no componente sólido dissolvido. Dissolução fracionada. Imagine como seria separar o açúcar de areia por método de catação. Seria um trabalho, né? Quase impossível. Mas sabemos que o açúcar dissolve na água, enquanto a areia não. Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em água e outros não, é possível usar dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? É um método de processo de separação para separar mistura heterogênea de dois ou mais solutos. Filtração, né? O processo de filtração é muito usado nas residências para filtrar a água das torneiras antes de beber. A vela do filtro retém as partículas maiores, como partículas de solo ou certos micro-organismos, e deixa passar a água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. Outro exemplo de filtração ocorre nas chaminés de fábrica, que apresenta medida de controle de poluição do ar. As partículas sólidas, né, da fumaça ficam retidas em aparelhos especiais e o atmosférico fica menos poluído. Decantação. Se você deixar uma mistura de areia e água em repouso, verá que a areia que é mais densa vai se depositando no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de decantação. Após a decantação, pode-se usar em sifão um tubo cheio de água em que transfere o líquido de um recipiente em um nível mais alto para outro, em um nível inferior. Pode estar vendo na figura. Ela também pode ser usada, né, para separar diferentes líquidos que não se misturem, que sejam de densidade diferente. Aí a atividade que a gente vai responder, né, da página 204 a 205, questões 4, 6, 7 e 8. Bons estudos e boa atividade.